Políticas públicas na camada social também têm contribuído para cenários de aumento de pobreza e aumento de população de rua. Bárbara vive nas ruas há 12 anos. Para ela, a falta de oportunidade é desleal e o preconceito limita. Se não fossem entidades sociais que prestam serviços comunitários, até o pão poderia faltar. Aqui é um lugar que eles ajudam bastante. Um tempo que ficou sem dar café pra gente, a gente passou muito aperto, porque nem todo mundo ajuda. É uma ajuda muito fundamental pra gente. A Fundação Maria Mãe ajuda pessoas em situação de rua há quase 40 anos em Juiz de Fora. Em média, são 120 atendimentos diários, com distribuição de café da manhã, kit de higiene, corte de cabelo, entre outros. O Hélio é voluntário no local há 3 anos e desde o início da pandemia percebeu um aumento significativo no número de pessoas que buscam a entidade. A mudança de perfil também chama a atenção. Durante a pandemia, houve uma mudança no perfil daquele pessoal que nos procura. A gente tem percebido muitas pessoas que vêm procurar a gente em busca de alimento para levar para casa, porque pelo fato de terem perdido seus empregos ou não terem condições de estar vendendo seus produtos na rua, que é onde eles buscavam a sobrevivência. Então eles vêm procurar a ajuda nossa para levar alimento para as suas famílias. A maioria do pessoal que nos procura aqui são homens e nós sentimos um aumento na procura ultimamente de pelo menos uns 10% a mais. De acordo com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, o último levantamento feito pela Prefeitura para avaliar a quantidade de pessoas em situação de rua no município foi realizado há quase 5 anos. A estimativa atualmente é que este número chegue a 3 mil. Precisamos conhecer a história de cada uma dessas pessoas que estão lá no Parque Alft, que estão lá em Benfica, que estão ali no Vitorino, que estão no Poço Rico, em situação de rua. O que levaram elas a essa situação? Que é só conhecendo que a gente pode construir uma política efetiva. Já iniciamos uma conversa com a Universidade Federal, de forma a montarmos essa pesquisa, esse diagnóstico. O lockdown tem inviabilizado, nesse momento, botar uma equipe de pesquisadores na rua, preparados, capacitados. Mas isso já está prontinho para iniciarmos. É só, tão logo, melhorar um pouco a situação da pandemia para podermos elaborar esse diagnóstico. De acordo com a Prefeitura, em janeiro deste ano, 14.385 famílias que vivem em Juiz de Fora estavam na linha da pobreza ou extrema pobreza. No município, quase 140 mil pessoas receberam um auxílio emergencial do governo federal até dezembro. A pandemia do novo coronavírus teria sido a principal mobilizadora dessas deficiências sociais e econômicas mais recentes. É retomar uma iniciativa que havia no passado, que foi engavetada, que é um comitê intersetorial para a população em situação de rua, envolvendo os vários órgãos municipais da saúde, educação, assistência, cultura, com representantes da sociedade civil, das entidades, instituições que trabalham com esse segmento e também representantes do povo de rua, para pensar uma política global. O povo de rua não precisa só de comida, de teto, Ele precisa de atenção, porque são sujeitos de direito. Tem direito à saúde, direito à educação, à habitação, direito até de ficar na rua. E a nossa obrigação é de fornecer esse serviço, inclusive alternativas para que ele possa sair da rua. Então, o comitê tem esse objetivo de construir uma política mais geral. Queremos retomar ele imediato e está para ser publicado esse decreto, recompondo esse comitê para iniciarmos o trabalho. Pois é, e a gente se coloca no lugar dessas famílias em situação de vulnerabilidade social. Você que assistiu essa reportagem, na sua cidade tem alguma instituição séria, de confiança, que trabalha em prol aí das outras pessoas? Procure ajudar de alguma forma, Às vezes, cada um ajudando com um pouquinho também, a gente ajuda a minimizar um pouquinho o sofrimento das famílias que acabaram perdendo o emprego ou até mesmo diminuindo a renda e pessoas que são pais e mães de família que precisam aí sustentar a casa também. E olha só, gente, a nova variante descoberta em Belo Horizonte chama a atenção das autoridades de saúde em todo o país.
A nossa equipe conversou com um especialista que alerta sobre a importância de redobrarmos os cuidados com a proteção. Vamos ver. A pesquisa descobriu uma linhagem do coronavírus com 18 mutações. O trabalho é da Universidade Federal de Minas Gerais, Grupo Pardini e Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de BH. As amostras foram coletadas de pacientes com Covid-19 entre 28 de outubro de 2020 e 15 de março deste ano. Provavelmente vai ser chamada de P4, não é a gente que dá esse nome, a gente submete isso a uma base de dados internacional, publica esses dados para ser validados por grupos independentes no mundo. E a gente está falando de uma cepa provavelmente surgida em Belo Horizonte, derivada de cepas que estavam aqui há mais tempo. Ela tem mutações na mesma região que a cepa Manaus e que a cepa britânica. E essas cepas, conhecidamente, elas têm 60% mais de transmissibilidade do que cepas mais antigas, né, não relacionadas a essas duas. O especialista afirma que a descoberta era prevista, uma vez que quanto maior a velocidade de transmissão do vírus, maiores são as chances de mutação. Ele defende investimentos em testagem para frear a contaminação. Enquanto nós não introduzirmos em Belo Horizonte essas políticas amplamente, nós vamos continuar tendo uma alta taxa de transmissão. Nós vamos fazer um lockdown, quando liberar esse lockdown vai voltar a ter alta taxa de transmissão. Somente com o uso adequado dos testes de identificação baseado em RT-PCR, a gente consegue isolar realmente quem precisa estar isolado. E aí a gente pode ter uma política pública diferente, com mais liberalidade de lockdown, por exemplo. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde fala que a cada caso positivo precisa ser realizado pelo menos 10 testes. De quem? De todas aquelas pessoas que circularam o caso confirmado. Família, local de trabalho, ambiente social. Aqui no Brasil, esse número é entre 3 e 4. E a gente pode pensar, mas isso não é muito caro? Isso é muito mais barato do que uma diária de leito de UTI. Pois é, enquanto isso não acontece, todo mundo tomar muito cuidado e fazer aí o distanciamento social. Vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo comercial e volto em instantes. Muito bem, já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição, para deixar você sempre bem informado aqui com a nossa equipe. A Polícia Civil concluiu as investigações de um caso de tortura e cárcere privado registrado no dia 26 de março deste ano. A vítima é uma jovem de 22 anos. De acordo com a delegada responsável pelo caso, as investigações apontaram que o suspeito ele já tinha cometido crime semelhante com uma ex-companheira, ou seja, tinha antecedente criminal pelo mesmo tipo de crime, né? Conforme a Polícia Civil, as mulheres eram submetidas a choques elétricos, ameaças de terem o corpo coberto de gordura fervendo, além de serem agredidas com socos, pontapés e tapas no rosto. O suspeito, de 22 anos, teve a prisão em flagrante convertida pela Justiça em prisão preventiva. O rapaz ele foi indiciado por lesão corporal, ameaça, cárcere privado e tortura por 2 vezes. Está aí um exemplo de extrema violência com essas mulheres e a consequência disso também, né? Depois de serem acolhidas, de precisarem de um apoio. Então, para você, mulher aí que acredita na justiça, todos nós acreditamos, denuncie, não se cala de forma alguma se em algum momento da sua vida você foi submetida a algum tipo de violência. Atenção, motoristas! A partir de segunda-feira, passam a valer diversas mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. Pois é, tá sabendo dessa mudança? A Laís Possani acompanhou hoje uma coletiva de imprensa com o Detran e tem todas as informações. Vamos ver. De acordo com o Detran, essa é a maior alteração do Código de Trânsito Brasileiro desde 1997. Uma primeira grande mudança foi a ampliação da validade dos exames médicos. A partir de segunda-feira, pessoas com até 50 anos têm prazo de validade do exame de 10 anos. Motoristas de 50 a 69 anos têm um exame médico válido por 5 anos. No caso de idosos com 70 anos ou mais, esse exame deve ser realizado a cada 3 anos. Com relação à formação de condutores, 2 grandes
grandes mudanças. A primeira é sobre o fim das aulas noturnas e a outra é sobre o prazo de espera de 15 dias em casos de reprovação. O transporte de crianças em veículos também foi alterado. A partir de segunda, apenas crianças de 10 anos que tenham pelo menos 1,45 m de altura podem andar no banco da frente do carro. No caso das motos, a mesma coisa. Apenas crianças de 10 anos ou mais podem ser levadas na garupa. Uma cartilha com todas as mudanças pode ser acessada no site policiacivil.mg.gov.br. Pois é, gente, os motoristas devem ficar atentos quanto a essa mudança aí, entrar em sites oficiais, porque podem ser divulgadas aí fake news sobre todas essas modificações. Então entra no site da Polícia Civil, que é o site oficial, para ter informação correta. Vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo e volto em instantes. Muito bem, já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição para você. A Polícia Militar apreendeu 168 esmeraldas que eram transportadas ilegalmente. A apreensão aconteceu nessa quinta-feira em Juiz de Fora durante uma operação aí no bairro Teixeira. Segundo a PM, o material estava em uma sacola lacrada dentro de um carro que foi abordado. O motorista aí do veículo, um homem de 20 anos de idade, ele disse à polícia que veio a Juiz de Fora pegar as pedras para o primo dele e que ganharia R$7 mil pelo serviço. Mais cedo naquele dia, o jovem ele teria se encontrado em um hotel com um homem de 40 anos para pegar a mercadoria que não tinha nenhuma documentação. O homem que entregou as pedras para o jovem foi identificado pela polícia, mas ainda não foi encontrado. O jovem ele foi preso em flagrante e as pedras foram apreendidas aí nessa ocorrência policial registrada na Zona Sul de Juiz de Fora. E a gente continua o alerta, vou falar para você agora, com a chegada do novo coronavírus, gente, o número de animais que foram abandonados aí pelos donos aumentou. Segundo profissionais que trabalham com animais em situação de vulnerabilidade, a crise econômica causada pela pandemia pode ter contribuído para que o número de abandonos crescesse. Vamos ver. Ter um animal de estimação é tudo de bom, né? Eles nos dão amor, carinho e fazem companhia em todos os momentos que precisamos. Mas nem sempre os pets recebem os cuidados adequados de seus donos. Durante a pandemia do novo coronavírus, aumentou o número de animais que foram largados por quem, ao invés de assumir a responsabilidade, preferiu abandonar. Adotar um animal não é simplesmente um ato para atualizar o seu Instagram. Não é simplesmente um ato para você mostrar no seu Instagram que você é bonzinho. O animal não é um bichinho de pelúcia. Você pode simplesmente abandonar ele ali num canto e está tudo certo depois. O animal ele vai te dar um trabalho, sim. Ele vai te exigir atenção. Raramente aí você vai ter um animal que não vai precisar ir ao veterinário durante toda a vida dele para uma situação emergencial. Vai acontecer alguma coisa. O animal vai ter problemas decorrentes aí da velhice dele. Então, assim, quando as pessoas forem adotar, elas precisam colocar tudo isso na balança, né? Então, eu saio para trabalhar. Tem quem possa ficar com o animal para mim, né? Para o Bruno, que é parceiro da Associação Cacá, que trabalha com animais abandonados e em situação de rua em Juiz de Fora, a crise econômica causada pela Covid-19 pode ter sido um agravante para que as pessoas tomassem a decisão de largar seus pets. No começo da pandemia, a gente teve um aumento das adoções, né? A gente acredita até pelo fato das pessoas estarem mais disponíveis em casa. Quando a dificuldade financeira bateu na porta de alguns lares, a gente percebeu um aumento muito grande no abandono de animais. A gente tem um dado aqui, né, de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Só na cidade de São Paulo, eles calculam que houve um aumento de 60% nesse índice de abandono, né? Então, a gente acaba pegando São Paulo aí como reflexo, né? A gente acredita que isso foi um comportamento geral. Mas se por um lado houve um aumento nos casos de abandono, cresceu também o número de pets adotados durante a pandemia, como foi o caso da Ana Carolina. Ela se sentia um pouco só por conta da quarentena e decidiu pela adoção. Quando ela encontrou com a Filó, foi amor à primeira vista. Eu já tinha, de fato, essa vontade, já era um desejo, mas confesso que na época eu não estava procurando, de fato. E aí já segui algumas instituições aqui de Juiz de Fora, responsáveis por adoção, e aí foi quando eu vi a Filózinha lá, disponível para adoção, aí não deu para segurar, não. Foi amor à primeira vista. Foi. A psicóloga conta que o processo de adoção aconteceu de maneira rápida e segura.
Tinham outras pessoas também interessadas, então eu fiz um cadastro, né, com a instituição. Eles fizeram um processo de triagem bem detalhado para avaliar ambiente, família e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que foi bem detalhado, foi bem rápido também, né? Eles fizeram essa avaliação de uma forma bastante responsável, mas bastante eficiente. Então, em coisa de uns 3 dias mais ou menos, a Filó já estava disponível. E para quem está pensando em ter um bichinho de estimação, é sempre bom lembrar do que os veterinários chamam de adoção responsável. Um animal demanda cuidado, tempo e atenção. A gente procurar instituições sérias, né, que façam um trabalho bacana, um trabalho cuidadoso com resgate e adoção de animais, mas também sermos muito responsáveis, né, porque é investimento de tempo, né, a gente tem que ter disponibilidade, dá um certo trabalho, não tem como a gente falar que não dá. Né? Então, não dá para negligenciar isso e adotar porque é bonitinho, porque eu quero ter um em casa, e aí às vezes não dá assistência, né, necessária, as necessidades necessárias dele. É uma companhia sem igual. Então, com certeza, o fato de estar muito em casa, até para adaptar também, né, foi essencial, foi decisivo. Eu falo que o difícil vai ser quando voltar a trabalhar fora, voltar a sair de deixar essa coisinha aqui em casa. Ah, muito bonitinha a Filó. Pois é, tá aí um exemplo, né, de carinho, de afeto, os animaizinhos que, sem sombra de dúvida, fazem parte aí da nossa família. A Filó cheia de afeto e carinho para dar aí, né, quando a dona chega em casa, lá, abraçando, beijando, não tem coisa melhor. É uma adoção responsável, equilibrada, todo mundo aí tem que estar consciente, né, para você que ainda não adotou um animalzinho, tem essa pretensão, tem que estar consciente desse momento. É uma vida que está convivendo ali com você. No caso de Juiz de Fora, já tem até projeto de lei que foi sancionado, aprovado já, permitindo o passeio de cães em shoppings. Quando acabar o lockdown, pode passear com cãozinho em shopping também, no caso de Juiz de Fora. Bom, gente, eu tô indo embora. Obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho. Tô de volta na segunda-feira. Para você, um ótimo fim de semana. Fique em casa e na segunda a gente se encontra aqui na TV Alterosa. Até lá. Tchau, tchau.